Oi, turma, vamos lá. Então, antes de vocês querem dar uma pincelada rápida, fica balançando a câmera quando eu mexo, mas ela já fica quieta. E aí a gente vai falar um pouquinho, bem rápido então, o que é o dadaísmo, certo? Depois eu posso até mandar essas anotações que eu fiz bem bonitinhas. Olha aqui, ó. Dá pra ver? Não, né? A luz atrapalha. Aqui dá pra ver, né? Vocês veem inverso. Né? Mas aqui, eu mando para vocês depois pelo WhatsApp, tá? Então vamos lá, dadaísmo, não racional, lógico, nonsense, certo? Vocês vão ver muito essa palavra nonsense, vocês vão ver escrita. O que é nonsense? É uma linguagem desprovida de significação, de coerência, é o absurdo, é o disparate, né? O nonsense é contrário ao bom senso, certo? Então, quando alguém diz assim, você está sendo nonsense, ou seja, você está sendo contrário ao bom senso. Isso era o dadaísmo, tá? Era uma crítica à arte, a gente já falou sobre isso, né? Era a arte do protesto que choca. A gente tem Marcel Duchamp aqui, né? Que trouxe, né? Era o acaso e o caos, certo? Para eles. Eram objetos aleatórios, né? Que podiam ser expostos em qualquer ambientes artísticos. Gente, tem até uma curiosidade sobre isso, que se não fosse trágico era engraçado. Algumas dessas obras dadaístas, elas ficaram em repartições, em órgãos públicos, né? Posteriormente, quando se entendeu, quando se aceitou. E aí alguns funcionários iam colocar isso fora, porque achavam que não era arte, né? Eles não sabiam, não tinham consciência daquilo, aí mandava, tem ali no almoxarifado, tem ali no canto algumas coisas que precisam ser jogadas fora. Inclusive no jornal, eu não sei onde foi o jornal que sinalizou, mas teve um jornal, eu sei que foi lá para a Banda do Sul, né, que tinha algumas obras inspiradas no dadaísmo, não de Marcel Duchamp, lógico, a gente sabe, tá em outro lugar bem guardadinha, e ia ser jogada fora, né, porque era considerado o dadaísmo uma arte inútil, né. E temos um que segue muito isso, né, essa ideologia, que é Paulo Leminski, quase que não sai, Leminski, isso. Ele dizia que a poesia, ela tem que ser inútil. Se tiver que explicar, perde o sentido, né? Aí a gente vem com um surrealismo psicanálise, né, de Freud, né? A gente tem André Breton, que ele era do dadaísmo, rompe, né, com o movimento e se ingressa no surrealismo, certo? E lança o movimento surrealista, né, que foi em 1924. A imagem psicológica das coisas, a gente falou, a gente estava fazendo aquele contraponto, é o inconsciente, é os sonhos, lembrar de Freud, né? É o irracional, são os impulsos, né? Não existe uma lógica, tá bom? Quem são os artistas? Salvador Dalí, René Magritte, Juan Miró, Tarsila, né? Com seu Abaporu, olha só. E a fusão dos sonhos com a realidade, é o pensar para fora, eu penso e coloco para fora. Já o expressionismo, preste atenção, surge em 1910, antes, certo? Lá na Alemanha, cores fortes, brilhantes, uma inquietação extrema, e é de dentro para fora. São as emoções particulares sobre o todo, o tudo, certo? E também é um declínio com a ascensão de Hitler, né? Então, o expressionismo, ele começa a cair quando Hitler começa a ascender, né? A gente tem que lembrar que foi lá na Alemanha, né? E foi a linguagem que mais impactou, né? A Anitta, né? Que foi quem culminou com a Semana da Arte. Já o impressionismo, certo? Ele foi lá no século XIX, tá? E a arte era vista em todas as perspectivas, certo? Como é que eu vou colocar? Eles tinham foco no pensamento, na luz, né?
e eles tinham uma extrema inquietação, e era engraçado que para eles fazerem as obras deles, eles tinham que passar o dia todo olhando aquela paisagem em vários climas diferentes, manhã, tarde, noite, mais frio ou mais quente, né? Para que eles conseguissem representar aquilo na pintura deles, né? Então, assim, eles tinham um valor pelas obras mais claras, com as sombras, mas a gente vê que os contornos, apesar de serem nítidos, não tinha muito preto, né? Eles conseguiam criar essa ilusão da sombra com um claro, né? Era uma ilusão óptica, eu acho, é assim que fala, né? E era La Belle Époque, né? Então, quando a gente fala de impressionismo, a gente vai lembrar de Monet, Renaud, Proust, certo? Desses daí. Então, eles viam fora, traziam aqui, né, aquela percepção que eles tiveram daquela imagem e colocavam para fora. Diferente do expressionismo. O expressionismo era o que estava aqui dentro e eu queria colocar para fora. Acho que deu para vocês mais ou menos entenderem.